Olá, meu povo. Vamos continuar com o nosso estudo sobre o que a Bíblia diz relativo à Virgem Maria. Bom, continuando. Maria deve ser respeitada como a mãe terrena de Jesus, mas ela não é digna de nossa adoração ou exaltação. O próprio Jesus falou isso, né? Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Está lá em Mateus, capítulo 10, salvo engano, versículo 24. É, a Bíblia, em nenhum lugar, indica que Maria pode ouvir orações ou que ela possa ser mediadora entre nós e Deus. Jesus é o nosso único defensor e mediador no céu. Quer ver a Bíblia dizendo isso? 1 Timóteo 2, versículo 5. Vamos ver. 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 5. Diz assim, olha a Bíblia Católica dizendo isso, ó. Estou usando a Bíblia Católica, ok? 1 Timóteo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, Maria não é mediadora entre Deus e os homens, ok? Isso aí é uma doutrina humana, criada fora da Bíblia. Deus nunca disse isso, Jesus nunca disse que ela seria mediadora e nenhum dos apóstolos disseram isso. Se fosse oferecida adoração, exaltação ou orações, Maria diria o mesmo que os anjos. Os anjos, lá em Apocalipse capítulo 19, versículos 10 e no capítulo 22, versículo 9, vai ter uma parte lá que eu vou abrir agora para vocês verem. Um anjo rejeitando adoração. Apocalipse capítulo 19. Então, repetindo, se alguém tivesse adorado Maria, exaltado ela ou feito orações para ela enquanto ela estava viva, ela teria dito o mesmo que os anjos disseram: adora a Deus. Quem você acha que seria assim, teoricamente, né? Teoricamente mais poderoso? Maria ou aquele anjo que disse a ela: você vai dar à luz a o Salvador e vai chamar o seu nome Jesus. Quem é mais poderoso? Claro que é o anjo, né? É tanto que depois que ele entregou a mensagem para Maria, ele se ausentou dela, ele sumiu, né? Assim como ele veio à presença dela, ele sumiu e não foi mais visto por ela. Então, veja o que o anjo vai dizer quando alguém se prostrou diante dele para o adorar. É errado também adorar anjo, certo? Já tenho visto nossos irmãos cristãos da Igreja Católica sendo ensinados a fazer oração a anjo. Jesus não ensinou ninguém a orar a anjo. Quando os apóstolos disseram: Senhor, ensina-nos a orar, que está lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso e disse: Pai nosso que estás nos céus. Ele nem falou assim: ore para mim, porque Jesus não é o nosso Pai, ok? Deus é Pai de Jesus e Pai nosso que está nos céus. Jesus ensinou a gente a orar a Deus. Não ensinou a gente a orar a anjo, ok? Então, Apocalipse 19, versículo 10, diz o seguinte. Isso aqui é João falando, né? Porque Apocalipse foi revelado ao apóstolo João. Aí João disse:
prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele falando com o anjo, revelando as coisas a João, e aí João disse: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Também, Apocalipse capítulo 22, versículo 9. Apocalipse 22, versículo 9, vai ter alguém querendo adorar o anjo. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Né? Aqui uma boa oportunidade para o anjo dizer: adora a Maria. Né? Mas ele não disse, ele disse adora a Deus e nem aceitou adoração. E os anjos são muito mais poderosos do que nós, seres humanos, muito mais poderosos do que Maria, dos apóstolos, profetas e todos os personagens bíblicos. A própria Maria dá para nós exemplo, direcionando sua adoração, exaltação e louvor somente a Deus. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porquanto atentou na baixeza de sua serva. Ora, ela dizendo: eu sou baixa, eu sou pequena, eu sou pecadora, né? Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso. E santo é o seu nome. Isso está lá em Lucas, capítulo 1, versículos 46 e 49. Então Maria, ela jamais aceitou que ninguém a adorasse, ela não ouviu a oração de ninguém e chegou a morrer, né? Foi sepultada, como eu disse, em 1948, todos sabiam que Maria tinha morrido. Foi sepultada. Então, a Bíblia diz a respeito dos mortos o seguinte: os mortos não sabem coisa alguma. O seu conhecimento e tudo o que ele tem na memória é perdido na sepultura, né? Porque tudo o que está aqui dentro do meu cérebro, se um dia eu vier a falecer, se Jesus não voltar antes, né? Se eu morrer e for para a sepultura, tudo que está aqui na minha cabeça vai se perder no pó da terra. Então, por isso que a Bíblia diz: os mortos não sabem coisa alguma, porque tudo que ele sabia se perdeu no pó da terra, né? Quando a gente morre, nosso corpo é sepultado. Quem sobe para Deus é o Espírito, não é o Espírito Santo que sobe. É claro que o Espírito Santo ele volta para Deus, né? Porque foi Deus quem nos deu o Espírito Santo quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas aquele fôlego de vida, esse fôlego de vida que eu tenho aqui, ó, que me faz respirar e que me faz viver, também é chamado de espírito. Em outras partes da Bíblia, é chamado de fôlego de vida. Quando Deus criou Adão com as suas próprias mãos, fazendo Adão do barro, depois que Adão estava prontinho, a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, chamado também de
espírito de vida. Quando a gente morre, o corpo é sepultado e o espírito de vida, o fôlego de vida, é um espíritozinho minúsculo, não é o Espírito Santo, é o fôlego de vida. Ele volta para Deus, porque foi Deus quem o deu. E a Bíblia não diz que esse espírito que hoje nós temos, que é o fôlego de vida, a Bíblia não diz que esse espírito tem algum poder que não seja esse, de nos dar o fôlego de vida, e esse espírito não fica lá em cima intercedendo a Deus por ninguém. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ok? Mas a minha mãe, que já morreu, os apóstolos que já morreram, Maria, Moisés, Davi, todos os personagens bíblicos que sepultados foram, né? Exceto Moisés, que Moisés não foi sepultado, mas o corpo de Moisés foi para o céu, assim como também o corpo de Elias, né, subiu para o céu. Jesus subiu para o céu, né, de corpo e alma e espírito. As pessoas que estão mortas, elas não têm poder. Até a Bíblia diz assim: mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Porque o cachorro vivo sabe que vai morrer, mas o leão já não sabe mais coisa alguma, ok? Então, essa doutrina de que as pessoas que morrem vão para o céu e ganham poder, isso é mentira, ok? Não tem fundamentação bíblica. Então, essa era o ensinamento. Esse é o ensinamento que queríamos passar para vocês a respeito da Virgem Maria, ok? João, capítulo 14, versículo 1. Leia aí na sua Bíblia. Jesus vai dizer para você assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Se fosse para a gente crer nos apóstolos, nos profetas, né? Em Maria, Deus teria dito, Jesus teria dito naquele versículo ali, João 14, 1. Creia em Deus, creia em mim, mas também creia em Maria, creia em Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos. Jesus não disse isso, ele disse: creia em Deus e creia também em mim. Que Deus abençoe você e plante essa palavra no teu coração de tal maneira que no teu coração, a partir de hoje, tenha uma fé que agrada a Deus, baseada na sua palavra, que está aqui, ó. Não tenha preguiça, abra esse livro e leia ele de uma capa até a outra. É a palavra de Deus, que é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. Cumpra o que está nessa palavra. Os mandamentos de Deus estão aqui. No segundo livro dessa Bíblia aqui tem os 10 mandamentos. Veja lá, a partir do capítulo 20 de Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos. Cumpra os mandamentos do Senhor e será salvo você e a tua casa, a tua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.